Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Nada acontece por acaso com o povo de Deus e nada acontece por acaso com você. Para todo efeito na sua vida, há uma causa. Há uma causa. É verdade que o povo de Deus estava endurecido, insensível e surdo, não estava estremecendo com a trombeta profética. Talvez ele fosse atribuir ao acaso a iniquidade, a calamidade que haveria de vir, mas na verdade seria a mão de Deus em juízo. É interessante que a palavra para Deus aqui no hebraico, no verso 7, é soberano Senhor. Certamente o soberano Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Soberano Senhor destaca a soberania de Deus sobre a história e sobre todos os acontecimentos para indicar que é Deus mesmo que estava trazendo o juízo. Havia tempo para se arrepender. O fato de que Deus mandou Amós profetizar em Israel era um sinal disso. Conforme falou o profeta Jeremias, permitam citar aqui Jeremias 18, de 7 a 8. Diz o Senhor: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe, disse Deus através de Jeremias, que foi o caso dos ninivitas quando Jonas foi pregar lá. Deus mandou Jonas pregar o juízo contra os ninivitas se arrependeram e Deus disse, então não vou castigar mais. Se Amós estava profetizando contra Israel, é porque Deus ainda estava dando um tempo para que a nação se arrependesse. Deus, na sua misericórdia, esperava que o povo fizesse isso. E Deus costuma avisar o seu povo, como diz no verso 7, que ele não faria nada sem que antes anunciasse através dos seus profetas aquilo que haveria de fazer. O leão rugiu, mas ainda não havia atacado. Infelizmente, Israel não ouviu. E cerca de 50 anos depois que Amós falou estas palavras, os assírios invadiram o reino do norte, mataram o rei, derrubaram as cidades, levaram o povo em cativeiro, trouxeram toda a desgraça. Por esse tempo, o profeta Jeremias estava vivo. Olha o que Jeremias escreveu. É interessante a linguagem. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria e, por fim, Nabucodonosor o desossou. Usando a mesma linguagem de Amós, mas já quando o juízo aconteceu, Jeremias decreta o fim trágico da nação. O que é que a gente pode aprender, queridos, daqui? Tem muitas pessoas que se perderam através da história da igreja porque não levaram a sério a palavra de Deus e suas advertências. Inclusive gente nascida na igreja. Cresceu na igreja, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os sermões, ouvindo as advertências, as promessas, o amor de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus, mas fizeram ouvidos moucos. Eu lembro ouvi uma história esses últimos dias aí, de uma senhora que ministrava, tem um ministério de surdos, e ela foi convidada para... estava ministrando numa igreja, de uns 500 membros mais ou menos, e aí ela perguntou ao pastor, quantos surdos o senhor tem aqui? O pastor disse, 500. Sim, 500. Ouve e não coloca em prática. Não se arrepende, não muda. É a teologia do Reino do Norte. Não é? O que é que vai nos acontecer? O que é que de mal pode nos acontecer? Nós somos o povo de Deus. Mas se o profeta está falando, é porque Deus mandou. E se Deus mandou, é porque alguma coisa vai acontecer. O leão rugiu. O bote é iminente. Deus nos chama ao arrependimento. Segunda lição que nós podemos aprender. Nós não temos hoje profetas como Amós, a quem Deus revela segredos e traz revelações sobre os seus planos e o futuro do seu povo. Nós temos pastores, nós temos pregadores, homens sérios que conhecem essa revelação escrita, onde a vontade de Deus está revelada, e é nosso dever anunciar o rugido do leão, o juízo de Deus sobre o seu povo, se o seu povo não anda de acordo com os seus caminhos. Terceiro, nada nos acontece por acaso. Deus criou o mundo com a lei da causalidade
causa e efeito. Cada efeito tem uma causa por detrás. Isso governa também o mundo espiritual, pode saber disso. Paulo disse, desse sentido, tudo que o homem plantar, certamente colherá. É assim que funciona. E por fim, é somente por causa de Jesus que a misericórdia e a paciência de Deus permitem que Ele nos faça ouvir o rugido da sua voz antes que o ataque aconteça. É somente por conta de Cristo, o leão de Judá, Cordeiro de Deus, que nós não somos destruídos. Queridos, humilhemos-nos diante de Deus e peçamos a Ele que jamais o nosso coração fique endurecido com a teologia do Reino do Norte, pensando que a graça e a aliança são desculpas para vivermos longe de Deus. Vamos nos apegar mais à palavra de Deus. Deus não faz nada sem antes nos avisar, e essa revelação está na Escritura. Precisamos compreender seus planos, sua vontade. E perguntemos também qual a causa de tudo que nos acontece. Veja o mundo debaixo do controle de Deus e funcionando na base desse princípio de que tudo que acontece há uma razão e Deus, com frequência, é a razão das coisas que acontecem. Veja também a sua responsabilidade. E, acima de tudo, vamos servir ao nosso Senhor Jesus, que é só por conta dele que o leão ainda não atacou. Oremos.